Coisa que eu mais assustei quando a gente chegou aqui na Costa Rica. Isso é caro ou é barato? Já era caro no Panamá, aqui na Costa Rica mesmo. E um outro grande problema. Ser expulso não é fácil. Fala, galera! Nós chegamos aqui em um Walmart em San José para gravar mais um vídeo de supermercado aqui pro canal. Esse que promete, inclusive, ser o mais caro de toda a América. Vamos ver quando a gente chegar nos Estados Unidos e Canadá, mas a previsão é que seja o mais caro de todos. E só para lembrar, esse não é necessariamente o supermercado mais barato da cidade ou do país, mas é um supermercado bem popular, então a gente vai conhecer esse mercado aí. Como todo Walmart, a gente já entra na parte de eletrônicos. Esse é o padrão que a gente percebe em todo supermercado grande, né? E aqui tem televisão, tem eletrodoméstico, tem de tudo. Para ter uma ideia, uma Samsung 4K de 55 polegadas está saindo 395.900 colones. Olha só que legal, tem uma geladeira da Oster. A gente não tinha visto geladeira da Oster ainda, né? Até agora não. Não, né? A gente tem alguns modelos, inclusive. Continuamos encontrando produtos da Tramontina por aqui, tem algumas frigideiras. E só para ter uma ideia de valor, essa frigideira aqui da Tramontina tá saindo 2.000 colones. Pelo que pareça, essa frigideira aqui que é maior, é mais barata do que essa outra pequenininha aqui para fritar ovo. Essa aqui é 3.000. E é a mesma linha, teoricamente. Pois é estranho, né? A galera curte frigideira menor aqui, pelo jeito. Esse corredor inteiro aqui, ó, é só frigideira. Que R$1 compra 115 colones. Mas pra gente conseguir fazer a conta de um jeito rápido, assim, o que a gente faz? A gente só corta os dois últimos zeros. E aí a gente tem uma noção do valor. A gente sabe que vai sair um pouquinho menos em real do que esse valor, mas, por exemplo, aqui uma toalha de rosto tá saindo 500 colones. Então o que a gente faz, assim, pra fazer a conta rápido na cabeça é considerar que é R$5. Porque a gente corta os dois zeros e aí tem uma noção do valor. Aqui, por exemplo, uma toalha de banho tá saindo 7.500. Então se a gente corta os dois zeros, R$75 aproximadamente. Se você não viu o vídeo, a gente vai deixar aqui na descrição para você conferir depois. Mas a gente passou nesse mercado antes de ir pra oficina e a gente mostrou que nos mercados aqui a gente consegue encontrar alguns produtos que a gente normalmente só encontra em farmácias no Brasil. Isso é bem comum nos Estados Unidos também. Então é interessante, conforme a gente vai subindo, né, chegando mais próximo da América do Norte, a gente acaba encontrando muito mais similaridade entre as culturas, né? E o mercado é um lugar onde a gente consegue ver bastante isso. Coisa que eu mais assustei quando a gente chegou aqui na Costa Rica. Quer dizer, a comida também, mas eu acho que os cosméticos pesaram bastante, assim. A gente levou uns preços de shampoo, de desodorante, a gente se assustou. Vamos ver o que vocês acham. Vou mostrar alguns preços aqui e vocês me dizem se tá caro ou barato comparado com os preços do Brasil. A gente tá considerando que isso é caro ou barato pra quem mora na Costa Rica, trabalha aqui e ganha o salário mínimo daqui. Mas a gente compara sempre com os preços no Brasil e o preço em real, né? Porque, afinal de contas, os nossos vídeos são para brasileiros que estão vindo fazer turismo aqui. A oferta de produto é sempre uma coisa que assusta no Walmart, porque toda essa prateleira aqui, toda essa parte, é de desodorante masculino. Máxima frescura. Esse Axe aqui custa 2.891 colones. Digam se está barato ou não. Ele tem 150 ml, só para vocês terem uma noção do tamanho. O Dove, por exemplo, esse Invisible Dry, tá saindo 3.310 colones. Litro de shampoo, 9.080 colones. Isso é caro ou é barato? Eu não faço ideia. Aí eu acho que é caro. O normal, pra gente poder comparar os preços, né? 375 ml por 4.320. Ó, esse aqui era um que eu utilizava e ele tá na promoção por 3.960. Que a gente comprava na Argentina, tipo, por 6, 7 reais. É. Uma pequena, uma leve diferença. 1 litro, 150 ml, 8.500. Todas as marcas têm esses tamanhos enormes. Tem de 1 litro, 1 litro e 200, tem de 700 ml, 800. Isso é uma coisa que a gente não tá tão acostumado, né? É. E aqui tem muitas miniaturas e também tem muitos tamanhos gigantes. Quem gosta de usar gel, tem algumas opções aí. Vai fazer um alisamento brasileiro, mano? Alisamento brasileiro? Eu quero saber se ele é feito no Brasil mesmo. Acho que é só pra chamar a atenção. Aparentemente não é brasileiro, não.
Aqui temos todo o corredor de sabonetes, várias opções de sabonete líquido do lado de cá e sabonete em barra do lado de cá. Caixinha de Dove com 3 unidades está saindo 2.770 colônias. Já o Protex, a caixinha de 3 também está saindo em promoção por 1.620. Protetor solar é uma coisa que você vai precisar vindo aqui para Costa Rica. Esse aqui da Nivea de 125 ml está saindo 7.960 colônias. Tinha um outro aqui de 200 ml por 9.700 em promoção, mas já não tem disponível. Então, protetor solar é uma coisa que é bom você trazer do Brasil quando vier pra cá. Aqui o Omo continua sendo Shedex. E só pra vocês terem uma noção, ó, esse aqui de 2,5 kg tá saindo 4.650. Tem algumas opções de sabão líquido e o Shedex de 2 litros tá saindo 3.900. Olha que perigo da pessoa achar que é leite e na verdade é desinfetante. Vem num saquinho. Olha esse aqui. Pô, é verdade, parece um pacote de leite, né? Se tiver assim... Aqui, assim como no Panamá, o detergente em pasta é mais comum que o detergente líquido. Da marca do mercado, a gente vai encontrar essa embalagem grande aqui, de 1,5 litro por 2.330 colônias. E aquela esponja da Scotch-Brite que a gente mostrou no Panamá, aqui ela tá saindo por 2.060 um conjunto com 3 esponjas. Higiênico aqui é uma coisa cara. Eu não sei quanto é que tá no Brasil, faz tempo que a gente não compra papel higiênico aí. Mas esse aqui, ó, da Scott de 24 rolos, tá saindo 11.900 colônias. Esse aqui, ó, que eu acho que é um dos mais baratos, é um pacote com 4 rolos de folha simples, não é folha dupla. E esse pacote aqui tá saindo 2.310 colônias. Isso aqui tudo, ó, até lá, é tudo pacotes diferentes, tamanhos diferentes, tudo Ziploc. Se você mora em um motorhome e não usa Ziplocs, ou essas embalagens reutilizáveis, né, porque Ziploc é a marca, você está perdendo uma oportunidade, porque isso aí ajuda bastante a economizar espaço dentro do motorhome. A Fabi que sabe, que é a nossa organizadora profissional. Eu comprei até na Shein uns que são reutilizáveis, que é um plástico um pouco mais grosso, é mais fácil de limpar, porque a gente reutiliza o Ziploc normal, mas agora eu comprei uns que duram um pouco mais e são mais reutilizáveis ainda. Tem uma noção dos valores? Esse pacote aqui de Ziploc mesmo tá saindo 50 unidades por 1.910 e no mesmo tamanho tem da marca do mercado, Great Value, tá saindo por 1.140 também com 50 unidades. O papel toalha aqui é que nem no Panamá. Eles vendem os papéis maiores, ó, e aí as folhas se destacam mais curtinhas, assim, são... Sei lá, eu prefiro o nosso. Não, eu achei bem bom esse. Mas na verdade eles são mais altos Isso. E mais estreitos. Exato. Então... O mais barato é esse Nevax aqui, ó, que se levar 2 pacotes com 2 unidades, sai 2.650. Primeiro corredor de comida. É um corredor inteiro de cereais. Sucrilhos. No caso, Zucaritas. Zucaritas aqui, né? A embalagem de quase meio quilo, 490 gramas, tá saindo 2.680 colônias. Aí tem Cheerios, Corn Flakes, tem essa marca aqui que eu não conhecia, que é da Kellogg's também. Esses são os fitness. Esses aqui são os fitness? Aham, legal. Tem um mini Cheerios. Tá saindo 410 o mini Cheerio. Mas tem um que se tivesse o mini a gente ia comprar, Ah, que é sim. churros de leite moça. Não sei se isso tem no Brasil, eu acho que tem, mas eu nunca achei pequenininho pra comprar. Aqui tá saindo 1.620. Chegamos ao índice Nutella de preços, 350 gramas, 3.750. E aqui eles também têm o La Lecheira, o leite moça de doce de leite por 1.560. E o Leite Ninho, que aqui é nido também, tá saindo 4.990. Esse latão aqui de 800 gramas. E dos leites, ó, esse aqui de 1 litro é o mais barato, ele tá 970, o semi-desnatado, e o inteiro, que pra nós é o integral, ele tá saindo 980, é um pouquinho mais caro. E aqui a gente também consegue encontrar essas opções em pacotes pequenos, o que é bom, né? Se a gente não toma muito leite, como é o nosso caso, aí a gente pode ter umas caixinhas pequenas assim, para quando a gente precisa de leite. A lata de Nesquik de 400 gramas tá saindo 2.161, e da Milo não tem lata, só tem esse pacotinho aqui, ó, 250 gramas, e tá saindo 1.570. Aqui
que a Pullman também é Bimbo, e o pão artesano é um dos pães que a gente mais encontrou pelos países onde a gente passou. Então, por referência, um pacote aí de pão artesano tá saindo 2.200 colones. E a gente tem comprado para fazer hambúrguer esse pão artesano aqui, que é 1.500 um pacote com 4 pães de hambúrguer. Olha, se quiser fazer burrito ou qualquer outra coisa com Rapidez, também tem uma opção gigante aqui. E para ter uma noção de valores, ó, 12 unidades, tamanho médio, tá saindo 880 da Puma. Isso aqui é toda uma prateleira de chá. Com pessoas que gostam de chá como eu, ficam muito felizes. Aqui tem Twinings de baunilha, que é maravilhoso. Ele custa 4.380. Compraria se não fosse um absurdo de caro. Ele tem 25 saquinhos aqui dentro. Na sequência dos chás tem uma coluna aqui de adoçantes. E depois já começam os cafés. Até o final é tudo opção de café. Nesse café clássico tá saindo 4.480, a embalagem de 120 gramas. Já nos cafés para passar, a gente encontrou esse aqui e nós fomos obrigados a comprar para experimentar. E ele é bem gostoso, parece que você está comendo um café com bolacha Maria. É um café de baunilha e ele tá saindo por 2.860, essa embalagem de 250 gramas. A gente comprou na promoção, pagou um pouquinho mais barato. Outro café local, esse Quetzal, tá saindo por 3.440 e aí é uma embalagem de 500 gramas. E o que é muito legal é que aqui eles têm sempre os tamanhos familiares, né? Então aqui 1 kg de café dessa mesma leyenda, é a mesma do café de baunilha, tá saindo por 6.650, 1 kg de café. E todas as marcas acabam tendo as embalagens de 1 kg, meio quilo, 250 gramas. E esse 1.820 a gente tinha comprado no Panamá, nós gostamos desse café, e ele é daqui da Costa Rica, a gente não sabia. Aqui pro final a gente encontra os cafés mais especialidade aqui da Costa Rica, e aí os valores começam a subir também. Um pacote desse daqui, por exemplo, que são 340 gramas, tá saindo 6.700. Esse Brit local tá saindo 6.450, 340 gramas de café também, então acabou sendo cafés bem mais caros. Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? O que você achou aí que tá me olhando? Ó, que cara boa que tem isso aqui. É tipo um bolinho de churros. É? Parece, né? Não sei o valor disso aí. 2 por 900. Tem uma cara boa, né? Quequito relleno de dulce de leite. Que é caro, né, meu? R$8, sei lá. Acho que vamos deixar por... Mas é por 2, né? Por 2. R$4 cada um. Ah, tá. Ah, não, aí pode ser, né? Compras bem necessárias que a gente precisa fazer durante a viagem, né? Assim, Bem saudável. bem saudáveis. Né? Chegamos na parte dos molhos. A gente quase não gosta. E aqui tem várias opções, né? É, mesmo que não seja pra comprar, eu gosto de ficar olhando, porque às vezes vem uma ideia do que dá pra gente fazer em casa. Mas a gente viu aqui um creme de cheddar da Hellmann's. Uhum. E é uma embalagem... E é grande, é 1 litro, né? É, 1 litro. 1 litro de leite, 1 litro de creme de cheddar. 4.950. Em todas essas regiões aqui, eles estão acostumados a fazer churrasco e colocar molho, né? Eles não costumam temperar como a gente tempera no Brasil, ou comer só no sal. Então, eles têm muitos molhos assim, porque normalmente, se eles assarem carne ou fizerem frango, eles vão utilizar algum molho assim com a carne. Barbecue. Barbecue. Tem vários sabores de barbecue. É. Esse aqui que eu ficou tentado em comprar, até porque o preço não é ruim. 1.200. É um molho de pimenta com laranja e gengibre. Mas aí é aquilo, né? A gente tenta eliminar as bobagens onde a gente pode pra daí comer um bolinho industrializado, por exemplo. É, daí a gente comentou de a Fábio fazer em casa, daí. É, porque eu fui ler aqui água, açúcar. O segundo ingrediente é o açúcar e mais um monte de coisa que eles colocam aqui dentro. E é uma coisa bem fácil de fazer, porque fazer geleia de pimenta não é difícil. E aí dá pra gente fazer com laranja e gengibre. Uhum. Aqui tem o ketchup bom, que é sem adição de açúcar. Tem o orgânico, tem o rapalenho. Rapalenho. Tem jalapeno. O jalapeno tá em promoção, inclusive, que tem quase a metade do preço dos outros. Que são essas especialidades aí. Aham. E o normal tá saindo 1.630. E a maionese que mais tem quantidade e opções diferentes é a Hellmann's, né? E uma Hellmann's tradicional aí, ó, de 400 gramas, tá saindo 1.050. E aqui a gente encontra uma meio chapa. Faz todo sentido. As pessoas que misturam ketchup e maionese, compram misturado já compra pronto, ó, pra que ficar misturando? E o pó de 545 gramas tá saindo 3.200. E tem Buffalo Ranch também, olha, Olha que legal. uma mistura de búfalo com molho ranch. E só pra ter uma noção, essa bisnaga aqui de mostarda da Heinz de 396 gramas tá saindo 1.600. E aqui tem Dijon também, que é uma mostarda bem boa. A gente gosta, pelo menos. Essa aí tá saindo 1.320.
macarrão também tem bastante opção. Eu vou pegar aqui o Barilla, que é um que a gente consegue daí ter a referência de valor. 1.890 o espaguete 500 gramas, número 5. Mas aqui tem várias marcas e inclusive tem vários tamanhos. Então aqui tem de 500 gramas e aqui embaixo tem das mesmas marcas alguns pacotes menores. Então aqui tem 250 gramas e tá saindo 1.140. Na verdade ele tá em promoção por 1.950 duas unidades desse pacotinho aqui. Amantes do Cup Noodles, um copinho aí tá saindo 470 colones. Looks like you're changing and all. But why didn't you call? E por aqui na seção de enlatados, a gente já começa encontrando empacotados. Olha só. Aqui dentro tem pimentas, cenoura e cebola em conserva e tá saindo 680 um pacotinho desse daqui. E outra coisa que me chamou a atenção de diferente é que aqui tem mandioca enlatada. Tá saindo 900 uma latinha de 220 gramas de aipim. Pois a grande maioria dos pacotes são pacotes grandes. É difícil achar pacote pequeno. Esse aqui de 1,8 kg tá saindo 1.500. Esse aqui é de 3 kg, ó, tá saindo 2.540. E aí, essa marca aqui, ó, tem um pacote a vácuo de 1 kg, que tá saindo 840. Mas é a única que eu achei de 1 kg. Lentilha, 400 gramas tá saindo 730. Grão de bico tá saindo 830, também 400 gramas. E aqui a gente encontra esse feijão tipo Cuba, que é um feijão bem grande. 400 gramas tá saindo 1.530. Acho que é esse daqui. Isso aí, uma mortadela. Feijões cozidos. Sério? Aham. Tem feijão com água aí dentro? Aham. Que esquisito. Dá pra sentir. Aham. E um negócio desse aqui de feijão cozido tá saindo 1.780. E aqui tem 900 gramas de peso drenado. Então, teoricamente, tem 900 gramas de feijão, né? E aqui um pacote de 1,8 kg de feijão tá saindo 2.940. Caro, né? Caramba. Já é caro. Não sei como é que tá o feijão aí no Brasil, mas achei caro o feijão aqui. E uma coisa que eu achei muito caro aqui, vocês podem confirmar isso pra mim, são os óleos. O óleo de soja, por exemplo, de 950 ml, tá saindo 1.940. Já o de girassol, de 950 ml, também tá saindo 3.500. Bastante opção de óleo em spray também, que a gente também não tá muito acostumado a usar no Brasil. A gente normalmente encontra essa marca Pan lá, ó, que tá saindo 4.500 a de manteiga, mas pegar uma de manteiga dessa Great Value, ó, é 3.650. Azeite de oliva tá saindo 4.900, meio litro. E esse aqui é o mesmo que a gente comprou lá no Panamá. Lá tava saindo acho que a metade do preço mais ou menos, né? É, realmente essa parte de óleos e azeites aqui tá saindo muito caro. Outro item da lista aqui, também achamos tudo muito caro, são os chocolates e salgadinhos. Essas bobagens, assim, em geral, os preços são bem altos. Eu vou mostrar alguns aqui pra vocês. Uma caixa de Ferrero Rocher com 8 unidades tá saindo 4.000 em promoção, porque antes era 4.500. Barra de chocolate ao leite da Nestlé de 100 gramas tá saindo 1.460. E essa marca Galito, que é uma marca local, tem vários tipos de chocolate recheados. Esse daqui, por exemplo, ele é recheado com goiaba. Tem esse aqui recheado com menta, esse aqui é ao leite, aqui eles têm uma opção com amêndoas também. E aí os preços variam, 1.300, 1.600, 1.400 o ao leite. Tem bastante opção de salgadinho e a grande maioria dos salgadinhos que a gente vê aqui são salgadinhos locais. A gente não encontra tantos que a gente está acostumado. Por exemplo, a gente encontra aqui o Doritos. Esse pacotão aqui, ó, tá saindo 1.140 de 150 gramas. Mas a gente encontra várias outras marcas aqui que são locais. Esse Ranchitas aqui é uma imitação do Doritos e ele tá saindo 850. Aí tem a opção de queijo nacho e a opção de nacho excitante. O Fábio comprou esse aqui, ó, que é um patacão de yuca, né, de mandioca. Tá saindo 1.300 e ele é muito gostoso, principalmente para comer com guacamole, a gente comeu, né? Mas eu paguei 980. É. Então estão tentando enganar a gente aí, ó. Não é promoção não. Batatas, ó, a Lay's de 180 gramas tá saindo 1.660, mas olha o preço da Ruffles. 3.180 o pacote de 184 gramas. Mejitos? Aqui é bem fácil a gente encontrar essas
esses chips pra comer com guacamole ou com outros molhinhos assim, que não tem um monte de aditivo. É só a farinha de milho, o sal e o óleo pra fritar. Compraram um suquinho de arándano? Mirtilos. Esse de 1 litro tá saindo 1.200 colones. Opções de energético, o Red Bull tá saindo 2 latas por 2.500, o Monster, a lata de 473 ml, tá saindo 1.540. E esse é o país com a água mais cara que nós já vimos. Ainda bem que a água aqui na Costa Rica, ela é potável. A água da torneira você pode beber tranquilamente, porque senão... Eu acho que por isso até que é tão caro, né? Porque talvez o pessoal não compre muito. Pode ser. Mas essa marca Alpina que a gente comprava lá no Panamá também, e um garrafão desse aqui de 6 litros tá saindo 2.940. Então realmente é um valor muito alto, muito mais alto que a gente estava acostumado a pagar. E um outro grande problema, a gente não consegue encontrar água com gás aqui. Não tem. Não. E a gente não consegue mais repor também os cilindros da nossa máquina de água com gás, só no México. A gente encontra soda aqui. Mas se a água custa esse valor, olha quanto custa uma soda. Uma garrafa de 2 litros de Club Soda da Canada Dry tá saindo 1.450. Mas eu vou comprar, só que eu vou comprar a garrafinha pequena, porque eu comprei o suco de cranberry pra fazer drinks. Estamos em temporada de comemorações, né, final do ano. E eu tava com vontade de fazer um Cosmopolitan. E eu coloco um pouquinho de água com gás. A receita minha. Inclusive, se vocês quiserem ver receitas de drinks também, comentem aqui o que vocês querem ver. Mas eu vou comprar então as garrafinhas pequenas, que também são caras, mas a gente usa só pra isso. Mas faz falta, né? Faz. Água com gás pra tomar, assim, no calor principalmente. É que a gente realmente bebe muita água com gás. Faz falta quando a gente, né, se acostuma. Crise de abstinência. Tá quase isso. A gente tá no corredor dos refrigerantes, eu vou mostrar pra vocês os preços aqui também. Esse Fresca é um refrigerante de pomelo, é bem gostoso, e 2 garrafas de 2,5 litros estão saindo 2.500. Aqui tem esse Cotuba aqui, que é um refrigerante de Guaraná, que apesar de falar que é o sabor exótico do Brasil, é feito aqui na Costa Rica, e essa garrafa de 2 litros tá saindo 1.000 colones. A de 2 litros da Coca tá saindo 1.720. Um valor um pouco melhor aqui é o Canada Dry, a de 2 litros tá saindo 1.450, e a gente normalmente compra pra fazer drink também. Quando a gente cruzou a fronteira de carro do Panamá para Costa Rica, nós vimos várias pessoas aqui da Costa Rica indo para lá para fazer compra nos free shops que tinham ali na fronteira, principalmente de bebidas e perfumes. Mas a maioria das pessoas estavam carregando garrafas de bebidas. Isso porque, além de lá ser realmente um dos lugares mais baratos que a gente viu ao longo de toda a nossa viagem, aqui os preços são absurdos e eu vou mostrar alguns para vocês. O gin Tanqueray de 750 ml está saindo 15.400 e uma garrafa de Smirnoff de 1 litro está saindo 10.200. Uma garrafa de Absolute de 1 litro também está saindo 19.460. Aqui na Costa Rica a gente encontra também bastante aguardente. A gente tem até uma opção aqui de cachaça mesmo brasileira. Tá saindo 11.500 colones, mas a gente tem essas opções aqui embaixo da Cacique que eu acredito ser a mais comum aqui da Costa Rica. E essa garrafa plástica aqui de 365 ml tá saindo 2.020 colones. Já essa de 1 litro de vidro sai 6.520 colones. E nos whiskies, Johnny Walker Red Label de 1 litro tá saindo 21.000. A gente tem Jack Daniels aqui também, ó, 23.800 na promoção. Várias opções de cerveja, mas para ter uma noção de valores, uma long neck da Heineken, ela fora da promoção tá saindo 1.220 a garrafa. E aí tem uma promoção aí que um pack de 6 tá saindo 6.530. E a Corona, ó, é bem mais barato que a Heineken. Um pack de 6 tá saindo 4.320. Engraçado, né? Conforme a gente muda de país, os valores das cervejas mudam. Aqui, acho que também por a gente estar mais próximo do México, o preço da Corona acaba ficando um pouco melhor, mas no Brasil a Corona normalmente está mais cara que a Heineken. E de cervejas locais, das que eu mais tenho visto é a Pilsen e a Imperial, e para ter uma ideia de valor, ó, um pack de 6 garrafas de 350 ml da Imperial tá saindo 3.570 e a Pilsen é o mesmo valor também, 3.570 um pack de 6. Eu ainda não experimentei as duas, então eu vou levar uma de cada para experimentar, e eu vou levar as originais mesmo, pra gente ver qual das duas é melhor. E a gente estava falando com uma família agora há pouco. A mãe é costarriquenha, o filho brasileiro, apesar de ter vivido a vida inteira aqui na Costa Rica, mas nasceu no Acre. O marido dela é brasileiro. E eles me recomendaram tomar o refrigerante Fanta Colita, isso eu já experimentei. E eu vou pegar o Mirinda para experimentar, que é de abacaxi, que eles falaram que é gostoso também. Essa garrafinha aqui é de 355 ml, tá saindo 2 por 720.
Depois de horas gravando no mercado, sem nenhuma indicação ali de que não poderia filmar ou qualquer coisa assim. Sem nenhum problema, seguranças, tudo pessoal certinho, passando, né? de Tudo boa, tranquilo. Beleza. Nos perguntaram se a gente tinha uma autorização para estar filmando. A gente falou que não viu em nenhum lugar que precisaria disso. Procuramos, inclusive. Procuramos, mas tive que falar com o supervisor ali. O supervisor ligou para outro supervisor, que ligou para uma outra pessoa, enfim. E não autorizaram a gente a filmar, então pediram que a gente parasse. Então a gente deixou todas as nossas compras lá. E vamos para outro mercado. E vamos para outro mercado para finalizar o vídeo. E falta a parte de frutas, verduras, queijos, carnes, essas comidas frescas. Isso. Então, vamos para outro mercado para fazer essa parte do vídeo. E perguntam pra gente, né, sobre essa questão de filmar e tal. Querendo ou não, é sempre melhor a gente chegar a filmar. Se não tem nenhuma indicação de que não pode filmar, a gente vai filmando até que alguém diga que não pode. Até hoje só aconteceu uma vez na Bolívia, de pedirem pra gente não gravar, dizer que não podia e mandarem parar de gravar. Teve outra vez que aconteceu de perguntarem o que a gente estava gravando, que tipo de conteúdo, aí eu expliquei toda a situação. Foi na Colômbia. E aí eles autorizaram a gente Eles a gravar, autorizaram, sem só problema. pediram pra gente não filmar as câmeras, essas coisas assim, né, de segurança deles. E agora aqui, me mandaram a gente parar. Então, paciência. A vida de quem cria conteúdo é assim, infelizmente. Tem horas que a gente realmente não consegue gravar no local, o pessoal acaba proibindo. Então vamos pro próximo mercado para terminar de gravar esse vídeo. Tentativa número 2. Dessa vez a gente vai tentar ser um pouco mais discreto na hora de gravar pra não chamar tanta atenção e a gente conseguir terminar o vídeo. Mas acho que essa região específica que a gente tá aqui é uma região um pouco mais complicada, assim. Todas as casas aqui ao redor com muita grades bem altas, cerca elétrica. Inclusive a igreja. Inclusive a igreja. E no estacionamento o Léo viu um cara andando com um facão. Mas bora tentar terminar esse vídeo hoje. Chegamos às verduras, ó. Cebola. A graneva, ela tá saindo 2.000 o quilo. E aí no pacote ela tá saindo 2.990, um pacote de 2 quilos de cebola. Aqui do lado tem avocado, é uma coisa caríssima aqui. 3.100 o pacotinho de avocado com 1,2 quilos. Realmente por isso que ele é chamado de ouro negro, né? Do lado de cá a gente tem gengibre a 1.250, alho a 370, 3 cabeças de alho, e a cebola roxa a 1.350. E aqui eles têm limão caipira, tá saindo 800, esse pacotinho aqui de limão com 8 unidades. Ele não é por peso, é por unidade. E aí aqui a gente tem o limão, que é o nosso limão Tahiti, e ele tá saindo 950 o pacote também. Tem bastante água de coco, uma coisa bem comum por aqui. E 1,8 litros está saindo 4.450. E eles vendem também o coco assim, ó. 4 unidades está saindo 1.000 colones. As folhas, que são sempre caras, mas a gente acaba tendo que comprar. 3 cabeças de alface está saindo 1.500. E aqui eles têm cabeça de alface americana, um pouquinho maior. Eles chamam de alface americano, pelo menos. 990, 2 cabeças de alface. Tem muito abacaxi por aqui, em todos os mercados a gente vê. E ele tá saindo 720 a unidade. E ele é vendido aqui já sem a coroa. A batata pelo quilo tá saindo 2.300. E aí aqui no pacote ela tá saindo 3.180, um pacote de 2 quilos. E a massa verde em promoção, 2 unidades por 1.000 colones. Isso daí cerca de R$4 por maçã. E aqui é engraçado que eles vendem muita carne marinada, ó. Tem no alho, molho barbecue, então isso aqui é frango e essa parte aqui é carne de gado. Ó, a chuleta de porco tá sendo 5.300 o quilo e eu vou pedir 1 quilo de carne moída e essa
de 90% tá em promoção, 4.890. Mas aqui, como em vários outros países, a carne moída é vendida em porcentagem de gordura, né? Não é tão comum isso no Brasil, mas em vários outros países que a gente passou é assim. E no açougue aqui não tem muita carne de gado bonita, e o que mais tem de carne de gado é nessa parte aqui, mas aí são cortes mais gourmet, assim. Então, só pra ter uma noção aí, um ribeye tá saindo 19.800 colones o quilo. E de carne fatiada tem esse aqui, ó, bisteca cabeça de lomo, que tá saindo 8.000 colones. O filé de peito de frango tá em promoção, 4.500, tanto aqui nas gôndolas como lá no açougue. E aqui na Costa Rica o bacon continua sendo caro. É bem mais caro do que eu acho que tá no Brasil. Mas para vocês terem uma ideia, uma libra de bacon que dá 454 gramas tá saindo 6.000 colones na promoção. E os queijos aqui também são bem caros. O que a gente mais vê em fatia é esse queijo americano, que tá 2.280 colones, um pacote de 192 gramas. Aí tem algumas opções aqui de queijos que são em pedaços, né? E as opções que acabam saindo mais em conta daí são as opções de queijo ralado. Esse pacote aqui, por exemplo, ó, de queijo mussarela de 226 gramas, está saindo 1.600 na promoção. Essa parte de frios é muito cara aqui, né? Já era cara no Panamá. Aqui na Costa Rica mesmo, salames, queijos, o bacon, né, como eu mostrei pra vocês, as carnes de uma forma geral, os preços são bem altos aqui. Só que engraçado, todas as bandejas são o mesmo valor, essas bandejas de 15 ovos. Tá saindo 2.990 cada bandeja. E aí, como o peso varia, acaba variando o valor por quilo. Esse aqui é 2.772, esse outro é 2.888. Então vai variando um pouquinho o valor aí por quilo. Então eu vou levar esse aqui que tá um pouquinho mais barato no quilo. Quando eu vejo esses galões aqui, eu me lembro de uma cena do Friends, do Joey virando o galão de leite. Ele diz que ele consegue tomar um galão de leite em menos de um minuto. É engraçado, né? Que a gente não tá acostumado, né? Não. Geralmente o leite é só de 1 litro no máximo, e aqui tem de 1,8, 1 litro e galão. E o que mais tem é galão, né? Muito galão. Conseguimos terminar o mercado, que eu acho que foi o mais caro da viagem até agora. O país todo da Costa Rica, infelizmente, pra gente é um país caro, mas a gente espera que vocês tenham gostado de ver como é que é o mercado aqui nesse país. Não foi o mercado que a gente gastou mais, foi o mercado que os preços estavam mais altos. Exatamente. Que a gente tentou economizar o máximo possível aqui, comprando só comida fresca, né, o que realmente precisava, mas... assusta. Não sei o que vocês acharam dos preços comparados aos preços do Brasil, mas pra gente são preços bem altos, perto do que a gente estava pagando, né, no restante da América. Mas a gente espera que vocês tenham gostado do vídeo. Já aproveita e se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada, que tem muita coisa por vir até a gente chegar no nosso destino final, que é o Alasca. E a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!